Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento, daremos início à palestra, a qual será proferida pelo ex-ministro da República Federativa do Brasil, Dr. José Eduardo Cardoso, com o tema O Estado Democrático de Direito e a Crise do Princípio da Separação dos Poderes. Daremos início agora à formação da mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. José Eduardo Cardoso, ex-ministro da República Federativa do Brasil. O vereador Fernando Milanês Neto. O vereador Marcos Henriques. Convidamos o procurador da Câmara Municipal de João Pessoa, Antônio Paulo Rolim. E o procurador-geral do município, Adelmar Azevedo Regis. Solicitamos a todos que, em posição de respeito, se ponham de pé para a execução do hino nacional pelo coral Antônio Leite de Figueiredo, sobre a regência de Paulo Brasil. Verás que o filho teu não foge à luta.
Queremos convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor Dr. José Guedes Cavalcante Neto, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele que está representando o desembargador Joás de Brito Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba. Registramos a presença do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador presidente Marcos Vinícius, da vereadora e primeira secretária Raíssa Lacerda, do vereador Tibério Limeira, vereador João Corujinha e também o vereador Humberto Pontes. Ainda registrando a presença do secretário de Turismo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Fernando Milanês, também Tarciano Azevedo, procurador do município, Ana Giovana, secretária adjunta da Saúde do município, José Cleófas, presidente do Sindicato dos Ferroviários, Maiara Ferreira, Agnaldo da Cruz, Douglas Emanuel e Manuel Marcelino são os diretores de base, e também a presença dos advogados, Dr. Cláudio Tavares, Dr. Rafael Simões, Milton Ramalho de Moraes Barreto, Dr. Venâncio Medeiros, Dr. Vitor Franca, Dr. Carlos Fernandes Neto, Celi Andrade, secretária de Articulação e Mobilização do PT Estadual, Joel Carlos do Nascimento, secretário-geral da CUT, Luzenira Linhares, presidente do PT Municipal de João Pessoa, Jéssica Andrade, secretária de Juventude da CUT. E daremos início agora à palestra, antes apresentando o currículo do palestrante. O paulistano José Eduardo Cardoso é advogado, mestre e doutorando em Direito, além de procurador do município de São Paulo desde 1982. É também professor de Direito Administrativo da Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Iniciou a militância política no Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da PUC, onde se formou em Direito aos 28 anos, tornou-se secretário de governo do município de São Paulo, no ano de 1989 a 1992. Na gestão da paraibana Luísa Erundina, a primeira do Partido dos Trabalhadores na capital paulista. Foi vereador de São Paulo por 3 mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal durante 2 anos. No Legislativo paulistano, destacou-se na presidência de comissões parlamentares de inquéritos, CPIs, como a da máfia dos fiscais. Por 2 vezes foi eleito deputado federal, integrou a lista do Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, como um dos 100 parlamentares mais influentes no Congresso Nacional. Já no primeiro mandato como deputado, assumiu a presidência da Comissão Especial da Reforma do Poder Judiciário e coordenou discussões sobre o acesso à justiça e o estado da magistratura, entre outras. É autor dos livros Da Retroatividade da Lei, pela editora Revista dos Tribunais, e A Máfia das Propinas, investigando a corrupção em São Paulo, lançado pela editora Fundação Perseu Abramo. Também foi organizador, em parceria com João Eduardo Lopes e Márcia Valquíria Batista Santos, da obra Curso de Direito Administrativo Econômico, volume 1, editado pela Malheiros Editoras em 2006. Em 2010, foi um dos coordenadores da campanha vitoriosa de Dilma Rousseff à presidência da República. Assumiu o Ministério da Justiça em 2 de janeiro de 2011 e ficou lá até março de 2016, quando passou a ocupar o cargo de advogado-geral da União. Em 12 de maio de 2016, fez a defesa da então presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment no Senado Federal. E, mais recentemente, esteve à frente das negociações com a Polícia Federal para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apresentasse à sede daquele órgão em Curitiba. Em 8 de maio de 2013, foi agraciado, aqui mesmo, neste plenário, com título de cidadão pessoense, honraria concedida pelos vereadores através de uma propositura do então parlamentar Fernando Milanês. E agora convidamos para proferir a palestra o ex-ministro da República Federativa do Brasil, Dr. José Eduardo Cardoso, com o tema O Estado Democrático de Direito e a Crise do Princípio da Separação dos Poderes. Bem, inicialmente, eu quero saudar Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Marcos Vinícius, e, em seu nome, saudar todos os membros que integram essa legislatura.
especialmente meu querido amigo, e posso dizer irmão, vereador Fernando Milanês Neto, pessoa que conheço há muitos anos e que tem uma relação de carinho imensa e admiração pela correção com que atua no exercício da sua atividade parlamentar e pública. Quero saudar também, Sua Excelência, o vereador Marcos Henriques, que nos dá a honra aqui da sua presença. Saudar as autoridades do Poder Executivo que aqui estão presentes, em especial meu também querido amigo Fernando Milanês, secretário de Turismo de João Pessoa, pessoa que conheci desde que eu era presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e ele, presidente, era o presidente desta casa. E nós tivemos um grande trabalho conjunto à época, com troca de experiências, com troca de informações, e consolidou-se com isso uma grande amizade. E quem, enquanto vereador, me dignificou com a honra de ser cidadão pessoense. E eu sempre disse ao doutor Milanês que, algum dia, eu, além de cidadão formal, quero ser um cidadão real, porque venho morar nessa cidade, que sempre me encanta, com as suas belezas naturais e com o seu povo magnífico. Também quero saudar a doutora Ana Giovana, secretária adjunta da Saúde, saudar, ainda no âmbito do Poder Executivo, a doutora Adelma Azevedo Regis, que é procuradora-geral do município, que nesse momento representa a Sua Excelência o prefeito Luciano Cartacho, saudar também o procurador da Câmara Municipal de João Pessoa, doutor Antônio Paulo Rolim, e, finalmente, saudar as autoridades do Poder Judiciário, na pessoa de Sua Excelência, o doutor José Guedes Cavalcante Neto, que é juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba e que, neste ato, representa Sua Excelência o desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Portanto, a todos os senhores e senhoras que aqui também estão presentes, meu agradecimento e a honra de poder tratar de um tema que, efetivamente, tem me ocupado e me angustiado muito, que é a questão da crise do Estado de Direito e da separação dos poderes. Eu diria, e se me permitiriam iniciar desde já alguma breve reflexão sobre o tema, que essa questão da crise do Estado de Direito e da separação de poderes é uma questão que não se coloca hoje apenas para nós brasileiros. Ela é uma questão mundial. Eu ousaria dizer que o Brasil vive hoje uma crise radicalizada de uma dimensão maior do que potencialmente está afirmado em todo o mundo. Hoje, este modelo de Estado está em crise. E, para isso, nós precisamos fazer algumas reflexões importantes. Às vezes, nós temos a tendência, como já se disse, de olhar as árvores e perder a dimensão da floresta. É hora de olharmos as árvores, mas também de olhar a floresta. E eu só posso entender esta crise pela qual hoje o Brasil passa, esta crise pela qual o mundo passa em torno deste modelo de Estado, se olharmos a história e fizermos projeções para o futuro. A história do Estado de Direito começa, em certa perspectiva, no final do século XVIII. É verdade que este modelo de Estado ele foi construído historicamente antes do final do século XVIII. Ele é uma síntese de experiências normativas, de evoluções institucionais e do pensamento de muitos que, ao longo do tempo, vieram formando um modelo de Estado que se adequasse à sociedade capitalista que viria a ser afirmada definitivamente ao final do século XVIII. Esses exemplos poderiam ser multiplicados na história, poderíamos falar das primeiras cartas de direito que surgiram na Inglaterra, poderíamos falar do parlamento inglês que nasceu também muito antes do final do século XVIII, poderíamos falar dos pensamentos de alguns grandes pensadores que foram forjando um modelo de Estado que mais tarde nasceria. Mas eu queria citar um pensador que teve uma influência muito importante na formação do modelo do Estado de Direito, sem embargo de outros, mas que teve, sim, uma referência importante na sua construção intelectual. Era um francês pouco conhecido pelo seu nome, ele chamava Charles-Louis de Secondat, mas é muito conhecido pelo seu título nobiliárquico,
Ele era o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, conhecido simplesmente como Montesquieu, escreveu um livro clássico chamado O Espírito das Leis, em que, ao lado de várias reflexões, ele faz algumas que são de grande importância para a construção deste futuro modelo de Estado. No momento em que Montesquieu escreve seu livro, tinha a ideia posta na sociedade do Estado absoluto, isto é, do Estado que não tem limites, do Estado governado por um soberano cuja origem do poder era divina, de um Estado que podia ensejar expressões como aquela que o rei Sol da França utilizou para identificar o seu papel no Estado ao dizer «L'État c'est moi», eu sou o Estado. O Estado sou eu. Ou seja, é um Estado cujo governante não tem limites. E Montesquieu, embora sendo um nobre, embora tendo um forte enraizamento monárquico na sua forma de pensar, partia de uma premissa que a cada dia nós devemos nos lembrar. Montesquieu dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Ao longo da minha vida pública, eu pude várias vezes constatar este comando, um comando que parece que nasce das entranhas humanas. Dê o poder a alguém para que você possa conhecê-lo. Dê o poder a alguém e você verá que este alguém tenderá a ajudar os amigos e a prejudicar os inimigos. Tenderá a buscar favorecimentos que não são para todos, tenderá efetivamente a fazer do que é público privado. Montesquieu, por isso, afirmava que era necessário evitar que o poder ficasse concentrado nas mãos de uma pessoa ou de algumas pessoas. Ele dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E, ao afirmar isso, eu diria, presidente, que ele acrescentava uma frase que durante muito tempo talvez eu não tenha entendido como deveria entendê-la. Eu achava que era uma frase que ele inclusive buscava bajular o monarca a que ele deveria servir naquele momento, como se dissesse, olha, senhor rei, eu quero limitá-lo, mas não me leve a mal. Porque ele dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. É necessário que o poder limite o poder. E acrescentava, até a virtude precisa de limites. Eu imaginava, bom, ele deve estar querendo dizer, olha, senhor rei, o senhor é tão virtuoso e apesar disso eu preciso limitá-lo. Mas, no fundo, ao longo da minha vida, eu comecei a perceber que a virtude também precisa de limites. Porque aqueles que se julgam muito virtuosos e donos da verdade são normalmente os mais prepotentes e os mais arbitrários. São aqueles que, efetivamente, na defesa da sua virtude, massacram as outras virtudes. São aqueles virtuosos que, pelo aplauso fácil ou pela afirmação messiânica de que são donos da verdade, eliminam as outras verdades. Pela sua virtude, matam outras virtudes. E é nessa perspectiva que acredito que realmente Montesquieu tinha razão. Um modelo de Estado só é eficiente quando o poder limita o poder, para que ninguém dele abuse. Essa dimensão posta por Montesquieu foi acrescida de outros ensinamentos, de outras reflexões. Poderíamos citar vários pensadores, como John Locke, por exemplo, ao escrever o segundo tratado sobre os governos da Inglaterra, mas um outro pensador me parece que deve ser lembrado como um dos formuladores essenciais da perspectiva formadora do Estado de Direito. Esse pensador é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, no seu Contrato Social, escreveu linhas que merecem uma atenção histórica, porque ele falava da necessidade do poder ter como fonte legitimadora o povo. Rousseau foi um dos grandes pais da democracia moderna. Rousseau entendia que a lei deveria expressar a vontade da sociedade. E a lei deveria ser feita pela Assembleia, por aqueles que representavam o povo e que formulassem, ou pelo próprio povo, perdão, e que formulassem a vontade
geral, reveladora do interesse público. A ideia, portanto, de um Estado limitado, a ideia de um Estado subserviente à legalidade, a ideia de um Estado soberano, onde a soberania do poder vem do povo, remonta deste processo, destes pensadores, das experiências, e nasce no final do século XVIII, o chamado Estado de Direito. A expressão Estado de Direito não nasceu no século XVIII, nasceu o modelo. A expressão Estado de Direito surge no século XIX, no direito alemão. A expressão Rechtsstaat, ou seja, Estado de Direito, que era a negação do Estado absoluto, o Polizeistaat, o Estado de polícia. E, portanto, ao nascer no século XVIII, tendo mais tarde a denominação de Estado de Direito, se construiu a ideia de que o Estado deveria limitar o poder e tudo que se fizesse em nome do Estado e na sociedade deveria remontar à lei. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Todo o poder emana do povo e seu nome será exercido. Os três poderes devem atuar de forma autônoma e independente, de maneira que ninguém tenha o poder absoluto do Estado. Essas três perspectivas nasceram, repito, no final do século XVIII e foram estampadas em experiências normativas. Há quem diga que o sistema inglês, chamado de Rule of Law, já tinha essa corporificação. Isso é uma discussão que eu não vou entrar aqui. Mas a verdade é que a Constituição norte-americana, a Constituição primeira e única dos Estados Unidos da América, estampava esse modelo. Da mesma forma, as constituições francesas que se seguem à Revolução de 1789 também estampavam este modelo. E consolidou-se, então, historicamente, este modelo, Estado de Direito, com essas características, com essas perspectivas, tendo a ideia da separação e do controle dos poderes afirmado, tendo a ideia da legalidade afirmada, tendo a ideia da soberania popular e da democracia representativa como pontos amalgamados da sua expressão. Eu usaria, então, depois dessa breve digressão, de dizer aos senhores e às senhoras que este modelo está em crise em praticamente todos esses pilares. O primeiro ponto que se coloca em crise é a democracia representativa. Ela está em crise, no Brasil e no mundo. Eu há pouco dava uma entrevista, presidente, para a TV Câmara, e lembrava das manifestações de 2013, que ocorreram em todo o Brasil. Milhões de pessoas iam às ruas. Eu era ministro da Justiça. E me lembro de um dia especial, que eu, da minha sala, no meu ministério, que estava protegido pela Força Nacional de Segurança, via a depredação do Itamaraty em frente, que era, naquele momento, protegido pela Marinha. E, naquele momento, deputados e senadores me ligavam dizendo: vão invadir o Senado e vão nos matar. Vão invadir a Câmara e vão nos matar. Estão quebrando os vidros do Congresso Nacional. E não estão contendo isto. E eu ligava, naquele momento, para o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é responsável por aquela segurança, e ele me dizia: ministro, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Porque, normalmente, em manifestações, nós fazemos o quê? Nós colocamos a tropa de prontidão, mas abrimos um diálogo com os líderes e negociamos a pauta. Não tem líderes e não tem pauta. O que eu faço? 1 milhão de pessoas na rua. E, de fato, você olhava pela janela e via os cartazes: mais verba para a educação, mais verba para a saúde, não aumento das tarifas de ônibus, o fim do exame da OAB. Aí você falava: meu Deus, qual é a pauta? Na verdade, estudos que se fazem a posteriori demonstram com clareza que a pauta inconsciente que estava ali é: eu quero ser protagonista e não confio nos meus representantes. Eu não confio nos eleitos. E isto é uma realidade mundial. Basta os senhores irem para qualquer país do mundo e subirem no primeiro táxi e perguntarem: o que o senhor acha dos seus políticos? Podem fazer isso na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, em Portugal, na Finlândia, onde quiser. E a resposta será: bandidos, ladrões, só pensam nele. O que chama atenção é que políticos não dão em árvores. Políticos são eleitos. O que faz com que alguém, ao ser eleito, se transforme aos olhos daquele que o elegeu como um delinquente no dia da posse. Eu fui parlamentar por 16 anos. E não poucas vezes os meus eleitores me olhavam como se eu fosse culpado até prova em contrário, sem ter feito nada. Culpado do quê? De ser parlamentar.
há uma desconfiança profunda da sociedade no mundo em relação ao parlamento. Na verdade, eu atribuo isto a um problema estrutural, de difícil solução. Quando foi concebida a democracia representativa no século XVIII, na sua evolução do século XIX, tínhamos o voto censitário, depois evoluímos para o sufrágio universal. Nesse processo todo, houve um desequilíbrio saudável, que foram os meios de comunicação. Antigamente, quando o parlamento se reunia, o povo não sabia o que era discutido e só vinha a conhecer a lei decidida no momento da sua efetivação. Havia uma distância profunda de conhecimento de informação entre o representante e o representado. Porém, no século XX, com a televisão, com o rádio, com tudo aquilo que foi sendo projetado, e agora com o mundo da web, as pessoas são informadas em tempo real sobre as coisas. E ao serem informadas em tempo real sobre as coisas, dizem, como é que aquele sujeito ou aquela mulher vão votar em meu nome aquilo que eu não quero? Sem discutir e sem refletir sobre o processo, como muitas vezes os parlamentares votaram e decidiram. Sem ter as razões. E os grupos de WhatsApp, os grupos interativos, sempre reúnem as pessoas que se aproximam pela forma de pensar, o que faz com que as pessoas não escutem argumentos de outros e assumam uma dimensão de intolerância profunda. O grupo de pessoas com que eu me discuto são as pessoas que pensam como eu penso, e quem não pensa não está lá daquela forma. Ou seja, isso faz com que argumentos não sejam ouvidos. Isso faz com que o debate que muitas vezes acontece no parlamento não seja captado. Mesmo, portanto, quando o parlamento se comporta corretamente, há uma distância entre o eleito e o eleitor. E aí, a insatisfação é imediata. Mas a tecnologia possibilita ao cidadão uma intervenção direta em várias coisas. Por exemplo, hoje eu posso decidir o futuro de uma novela. Eu posso decidir se João fica com Maria casado ou se Maria mata João. Eu posso decidir quem é expulso no paredão do Big Brother ou não. A pessoa pensa, eu decido ali, por que eu não posso decidir lá, onde fazem a política que me envolve a mim e a minha vida? Por que eu posso decidir quem sai do paredão do Big Brother e não posso dizer que lei vai me reger? Claro que isso não é explicitado, mas é inconsciente. Ou seja, as pessoas estão projetadas para a perspectiva de quererem elas decidirem o seu destino e não permitir que outros o façam em seu nome. A democracia direta, portanto, cada vez mais assume um espectro de negação da democracia representativa. Se na antiga Grécia as pessoas podiam exercer a democracia, desde que cidadãos, discutindo em grandes assembleias diretamente, o mundo inviabilizou isto, porque é impossível reunir todos numa grande assembleia, numa praça, por exemplo, em João Pessoa, para decidir o seu futuro. Mas os meios de comunicação cada vez mais aproximam esta realidade. Em breve as pessoas poderiam até, dos seus celulares, votar projetos de lei. A pergunta é, isto é bom ou é mal? Como tudo na vida, eu tenho duas faces. Isso pode ser bom e pode ser mal. Bom porque o povo poderá participar diretamente. Mas, se não houver condições de discussão plural e as pessoas ficarem fechadas, em si mesmadas, como diria Guimarães Rosa, nos seus ciclos, elas não poderão captar a dimensão plural de uma realidade decisória em políticas governamentais, coisa que o parlamento, como ninguém, capta. O parlamento é o mais plural dos órgãos, porque ele é a expressão das forças políticas vivas da sociedade. E aqui tem todos que pensam de tudo. Tem os bons, tem os maus, tem os honestos, tem os desonestos, tem os sérios, tem os não sérios. É a representação da vida social pura e simples. Uma democracia direta que não assegure esta pluralidade, ela passa a ser uma democracia perigosa e intolerante, e, portanto, não democrática. Por outro lado, nós temos que perceber as transformações que nós temos tido nos nossos cérebros, e nós não atentamos para isso. Outro dia eu li um livro, e digo, eu sou absolutamente jejum em neurologia, mas é um livro tão bom e simples que até eu consegui entender. Esse autor
um norte-americano, ele dizia: o cérebro humano é plástico. O cérebro humano, ele desenvolve esses circuitos e sistemas neuronais a partir dos estímulos e perde sistemas neuronais, digamos assim, pelos desestímulos, pela ausência de estímulos. Ou seja, ele dizia, na época em que o homem aprendeu a escrever, ele ativou certos circuitos neuronais e, portanto, passou a captar certas coisas e a perder outras. Por exemplo, ele passou a usar menos a memória. Porque como ele podia escrever, ele não precisava da memória. Então, os circuitos neurais da memória não ficaram tão potentes. E você vê hoje como isso é simbólico, como isso é real. Eu, por exemplo, eu sei que 3 vezes 4 é 12. Mas se você sair para uma criança hoje na escola, ou até adultos mais novos que eu, se você perguntar quanto é 3 vezes 4, ele para um pouco para pensar. E pode errar, dizer, escola vagabunda. Não, é que existe a máquina calculadora e o celular que você pode fazer cálculo, eu não preciso guardar isso na cabeça. Então, eu desativei circuitos neuronais. A internet está modificando os nossos cérebros, dizia esse autor. E como? Ele dizia o seguinte, nós estamos desenvolvendo circuitos neuronais de captar informações com velocidade e múltiplas. Então, eu estou trabalhando no meu computador, fazendo o meu trabalho para entregar para o meu chefe amanhã, assistindo uma aula numa telinha do meu computador à direita, ao mesmo tempo que estou conversando com a minha namorada no ponto esquerdo e conversando com a outra namorada na tela embaixo. Claro, às vezes dá algumas confusões desagradáveis, né? Mas, seja como for, nós estamos acostumados a agir multiplamente, né? Eu estou lá no WhatsApp conversando com um e falando com o outro. Às vezes eu troco as mensagens, dá uma confusão medonha, né? Passa a mensagem errada. Quem já não fez isso? Quem já não teve problemas com isso, né? Então, situações desta natureza fazem com que a nossa capacidade seja ajustada à velocidade e às mudanças. Eu, toda vez que mudo o meu celular, eu fico em pânico, porque eu não consigo mais me entender no novo modelo. Ao que a minha filha fala, pai, você é burro, e pega e faz em 2 segundos aquilo que eu não consigo fazer. Por outro lado, a nossa mente, ela perde espaço com velocidade em face das inovações tecnológicas. E isto tem trazido um problema que este autor ressalta. E qual é o problema? Diz ele, nós estamos formatando um novo cérebro veloz, ávido de informações e que processa globalmente múltiplas situações, mas perdendo capacidade analítica em profundidade. Ou seja, nós não estamos mais habituados, estamos perdendo a capacidade de aprofundar reflexões. Estamos nos tornando seres humanos rasos no pensamento. Isto é gravíssimo, se transplantado para a democracia direta sem reflexões. Se eu botar hoje em votação uma lei, ficam revogadas todas as leis que estabelecem tributos e fazer que todos os cidadãos votem imediatamente no celular, alguém tem alguma dúvida do resultado? E depois, no dia seguinte, quando pararem as creches, as escolas, a polícia, vai dizer, mas por que parou? Mas você revogou a lei do tributo? Tinha relação, Ou seja, nós vivemos, portanto, um momento desafiador. Nós precisamos incentivar a democracia representativa, mas temos que guardar um espaço para a grande reflexão, seja ela feita por representantes, seja ela feita pelo próprio povo. Como isso será feito? Não sei. O novo modelo de Estado não comporta. E o próprio legislativo, a cada dia que passa, perde espaço. Ele perde espaço para o executivo, ele perde espaço para o judiciário. Por quê? Porque quem não exerce o poder político perde espaço institucional. É inevitável. E o parlamento, por definição, é lento. Não é porque a legislatura é lenta. O parlamento é lento porque ele é órgão colegiado, porque ele é plural, porque a oposição tem direito à obstrução, é o direito democrático. O direito à obstrução se prende à ideia de que eu posso demonstrar à maioria que ela está errada. Então, o parlamento ele é lento. E uma vez, quando eu me torno parlamentar, que eu descubro que alguns regimentos prevêem um regime de aprovação de leis de urgência urgentíssima, perguntava eu, o que é isto, urgência urgentíssima? Haverá alguma urgência que não seja urgentíssima? O que é isto?
Né? E eu concluí que a ideia de urgência urgentíssima é da angústia. Olha, não basta ser urgente, tem que ser urgentíssimo. Então aprova logo, e nem assim aprova. Ora, o parlamento não cumpre o espaço institucional no momento em que o mundo veloz exige decisões rápidas. E se ele não faz isso, alguém entra. Ou é o executivo, no Brasil, através de medidas provisórias que às vezes não são nem urgentes, nem relevantes, e revelam uma dimensão autoritária do exercício do poder executivo, ou às vezes o próprio poder judiciário, que é um poder concebido para aplicar a lei e muitas vezes ultrapassa através do ativismo judicial as fronteiras da própria Constituição. E isso traz um outro problema, que é a reflexão no mundo. Todos os poderes são formados por homens e mulheres, todos, humanos, acertam e erram. Assim é no legislativo, assim é no executivo e assim é no judiciário. Ora, na dimensão que se construiu do Estado de Direito, corretamente, o judiciário dá sempre a última palavra. Isso se constrói na perspectiva do Judicial Review, que nasceu na Constituição norte-americana, onde se dizia, o parlamento pode abusar do poder, então o judiciário pode rever isto. A questão que hoje no mundo se coloca é, muito bem, e se houver o abuso de poder no judiciário? Quem controla? Essa é uma questão delicada, eu tenho debatido muito com juízes esta questão, e alguns dizem, bem, o judiciário tem um sistema muito adequado de autocontrole através de recursos, eu digo, é verdade. Porém, quando o abuso acontece na cúpula, e pode acontecer em qualquer país do mundo, eu passo a ter um problema de ausência de limites, e a premissa de Montesquieu passa a ser refletida. Por isso, no atual modelo e nesta crise, mais que nunca, os magistrados devem ter ponderação, moderação e percepção clara dos direitos assegurados na Constituição. O ativismo judicial, ele pode ser muito importante para a conquista de certas bandeiras progressistas, mas pode ser desastroso na deslegitimação do próprio Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário assume discursos do mundo da política, ele se desnuda perante a sociedade e passa a ser objeto de vaias e aplausos que só podem ser características do mundo político. Portanto, o judiciário tem hoje um papel muito importante de autocontenção, de comedimento, de respeito à Constituição. O poder que não pode abusar do poder é o judiciário. E se isto acontece, o sistema se descalibra. E se isto acontece, o sistema se desequilibra. Esta questão tem sido objeto de reflexão, repito, no mundo. Como fazer? Como fazer que homens, em quaisquer dos poderes, não se submetam à tentação de abusar do poder? Como fazer com que o povo possa não deslegitimar esse Estado, questionando uma democracia representativa que aparentemente já não lhe serve mais? Como fazer para que os controladores sejam cometidos e não cedam às tentações humanas, não cedam aos aplausos fáceis, não cedam à sedução de um mundo midiático, onde os 3 ou 4 minutos de fama parecem valer mais que alguns milhares de dólares. Esta situação coloca o nosso sistema em crise e cabe a nós, primeiro, um senso de profunda responsabilidade. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tenho que substituir esse modelo de Estado por um modelo autoritário. Há quem proponha isso nas ruas hoje no Brasil. Vamos acabar com o Estado de Direito, vamos fazer uma intervenção militar, vamos fazer a ditadura, como se efetivamente nós não tivéssemos já pago um preço muito alto pelas ditaduras que tivemos no Brasil. Há quem não perceba a gravidade do momento e coloque a vaidade pessoal acima das razões de Estado. Coloque a vaidade pessoal acima da própria Constituição. Coloque o messianismo acima do Estado de Direito. Isso faz, portanto, que nós tenhamos que pensar em 2 movimentos. O primeiro movimento, um movimento do que será o novo Estado. Qual o futuro que esperemos para o Estado de Direito? Eu não sei. Eu só não gostaria de ter um Estado autoritário. Eu não queria para os meus filhos e netos um Estado em que a liberdade de pensar fosse suprimida e a liberdade de manifestação tolhida. Eu não queria
a fiscalização permanente do meu agir em planos de liberdade que são inalienáveis em relação ao ser humano. Eu não queria, portanto, um Estado totalitário, um Estado Big Brotheriano no sentido de George Orwell. Queria um Estado de Direito aperfeiçoado, em que o povo pudesse participar mais da vida e o Estado fosse mais controlado para todos os seus agentes, onde o abuso de poder fosse efetivamente limitado por uma expressão maior que esteja acima da própria natureza egoísta humana e acima de qualquer forma de messianismo. Mas isso é uma questão do futuro. Nós teremos, sem sombra de dúvida, até o final do século XXI, muitas tensões. E esse Estado mudará. Mas até o final do século XXI nós precisamos sobreviver. Sobreviver lutando pela liberdade democrática, pela Constituição, pelo respeito aos direitos. E, portanto, é necessário prudência, necessário tolerância, é necessário que cada um se curve a um modelo de Estado democrático que é o melhor que nós temos, apesar de todos os seus defeitos. E, portanto, se essa crise chega no Brasil de uma forma mais potencializada do que chega no mundo, cabe a nós, brasileiros, pensarmos e meditarmos e que cada um cumpra o seu papel, sem se julgar Deus ou acima dos outros, sem tirar da possibilidade da expressão da vontade popular a legitimação maior do exercício do poder. Todo o poder vem do povo, em seu nome será exercido. A ninguém é dado o direito de dizer aquilo que o povo quer. Quem fez isso no passado foi Adolf Hitler, o Führer, que dizia: o povo fala pela minha boca. Ninguém fala pela boca do povo. É o povo que fala pela sua boca. E a boca do povo, no Estado de Direito, é o respeito à Constituição e às leis, a que todos nós estamos submetidos, queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos. E, portanto, a tolerância, o respeito a quem não pensa como nós, deve prevalecer para a construção de um processo de saída da crise, até que nós consigamos formatar um aperfeiçoamento do Estado de Direito e não joguemos a história da humanidade na barbárie totalitária. Esse é um compromisso que cada cidadão e cada cidadã consciente tem que ter consigo mesmo e com a sociedade. Lutemos pela Constituição, gostemos ou não dela. Lutemos pelo Estado de Direito, lutemos pela democracia e lutemos para que todos os seres humanos respeitem a soberania popular, até que um novo modelo de Estado venha e passemos a solucionar os problemas que hoje vivemos. Lutemos pelo que melhor nós temos, pelos valores humanistas. Lutemos pela tolerância. Muito obrigado. Oi. Sim. Agradecemos, então, as palavras do ministro pela sua palestra e já passamos a palavra agora ao vereador Fernando Milanês Neto. Presidente Marcos Vinícius, a quem eu queria agradecer na condição de vereador, ministro José Eduardo Cardoso, da nossa casa está aberta ao povo. Aberta, trazendo homens como Vossa Excelência, para poder olhar vereador João Corujinha, vereadora Sandra, vereador Humberto, vereador Bispo Zé Luiz, vereadora Raíssa, vereador companheiro Marcos Henrique, e fazer o papel que, na verdade, nós temos que exercer. Aproximar essa casa cada vez mais do povo, dialogando, discutindo, sendo vencido ou vencendo, mas podendo enfrentar o bom debate. Esse é o significado dessa casa, e esse momento, presidente Marcos, eu me sinto muito orgulhoso, aonde muitos, ministro José Eduardo, vivem a contradição de ter medo de ser político. Eu posso olhar para a minha cidade e dizer que tenho orgulho em ser, porque tenho certeza e a convicção que estou fazendo o meu melhor. Hoje, na verdade, eu queria poder lhe agradecer. Lhe agradecer ao vereador José Eduardo Cardoso,
que pôde implantar, vereador Milanês, com Vossa Excelência, quanto presidente dessa casa, a TV Câmara, a segunda TV do Brasil, a primeira de São Paulo, a segunda de João Pessoa, vinda pelas suas mãos. Agradecer ao ministro da Justiça pelo monitoramento de segurança pública na cidade de João Pessoa, pelas viaturas que vieram para o governo do Estado e para a Prefeitura Municipal auxiliar na segurança pública, vereador Humberto, de nossa capital. Agradecer pela luta para o armamento da Guarda Municipal, na condição do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Mas agradecer, mais do que por tudo isso, pela sua história de vida, pela sua honradez, pela sua dignidade, pela forma de Vossa Excelência tratar a coisa pública com o respeito que se espera que se trate. Agradecer pelo aquele jovem que em 2010 não conseguia compreender o porquê de José Eduardo deixar a vida pública. E hoje não só poder compreender, mas poder também analisar se esse é o melhor caminho para a minha própria vida. Como eu poderia compreender que o deputado federal do Estado de São Paulo, com uma votação extraordinária, podia olhar para mim naquele momento, um sonhador, na condição de sonhar em fazer política, ver o seu ídolo se despedindo. Hoje eu compreendo, vereadora Sandra. Hoje eu consigo compreender, mas não deixarei de lutar. Compreendo, companheiro Drauzio, mas não deixarei de fazer política. Seja no parlamento, seja nas ruas, mas a política, doutor Adelmar, sempre terá que ser feita. E é melhor ser feita pelas convicções de quem entende o certo do que arriscar que o autoritarismo tome conta da nossa democracia. Então, ministro José Eduardo, meus sinceros agradecimentos. A gratidão de João Pessoa, a gratidão da pequenina Paraíba, mas, acima de tudo, a gratidão do país, a um dos homens que não importa aonde esteja, qual partido que faça parte, mas compreende ter o respeito de toda a sociedade. Eu falava, presidente Marcos, que no dia de ontem a gente visitava alguns poderes para falar sobre a vinda do ministro José Eduardo, e ao chegar ao Ministério Público, a gente tinha um reconhecimento do que Zé Eduardo construiu para o Ministério Público. Ao chegar ao Judiciário, doutor Joás expressava, doutor Zé Guedes, o respeito à história do ministro José Eduardo Cardoso, a Prefeitura Municipal, através do procurador Adelmar, em todos os lugares que nós passamos, sempre o respeito à história de um homem limpo. Essa casa, mais uma vez, expressa sua gratidão e reafirma o compromisso de João Pessoa lhe esperar em breve, de braços abertos, para que aqui você venha terminar a vida nos ensinando cada vez mais. Muito obrigado. Convidamos os vereadores aqui presentes para fazer a entrega do certificado pela participação do ciclo de debates Câmara Aberta Diálogos da Democracia. As vereadoras também, vereadora Sandra Marrocos, vereadora Raíssa Lacerda, presidente da Casa, vereador Marcos Vinícius, vereador Bispo José Luiz, vereador Tibério Limeira, também o vereador Humberto Pontes, vereador João Corujinha e também o procurador-geral do município, Adelmar.
Bem, a mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa encerra este momento, esse presente encontro, e agradece a presença de todos.